agradeço a sua companhia em mais um episódio do Turismo em Destaque, onde falarei de greenwashing e da subida de Portugal, de Lisboa e do Porto no ranking do turismo de congressos. Antes de responder à questão se há ou não greenwashing no turismo, convirá começarmos por definir, afinal, o que é isso de greenwashing. Já percebemos que é uma expressão inglesa que normalmente é traduzida no seu sentido literal, isto é, lavagem verde, embora eu, para mim, pessoalmente, prefiro usar o termo branqueamento ambiental. Porquê? Porque este é um termo usado normalmente quando as organizações dizem, anunciam, publicitam ou se associam, quer elas, quer os produtos e os serviços que comercializam, quer os investimentos que fazem, quer outros atos de gestão, dizendo que cumprem com todas as normas e com todos os critérios de sustentabilidade ambiental, quando a realidade é que não o fazem. E muitas das vezes até usam este tipo de táticas para disfarçar atividades nocivas para com os ecossistemas, para com o planeta e até mesmo para com a vida humana. E o exemplo acabado deste tipo de situações são os selos ambientais. Dito isto, deve sublinhar-se que o turismo é das atividades económicas, isto para não dizer mesmo que é a atividade económica que mais progresso e evolução tem vindo a registar no domínio da sustentabilidade e, sobretudo, por 4 grandes ordens de razões. A primeira, e porventura a mais importante, é porque existe uma enorme consciência na atividade da importância que tem o nosso património natural. A segunda, porque desde a década de 70 o turismo tem vindo a demonstrar estar muito atento e por vezes mesmo extremamente preocupado com a evolução do ambiente. Veja-se, a esse propósito, a partir desse momento, os anúncios que apareceram nos quartos dizendo aos hóspedes para não porem todas as toalhas, por exemplo, para lavar, e isto obviamente tinha por trás questões economicistas, mas também tinha por trás preocupações ambientais, nomeadamente ligadas ao desperdício de água e ao uso de detergentes. Uma terceira grande razão, e que se tem vindo a notar sobretudo nesta última década, é que a atividade turística tem estado na vanguarda da reciclagem, do combate ao desperdício, da economia circular, da substituição do plástico por outros tipos de materiais. Veja, por exemplo, o exemplo das palhinhas, das células palhinhas nas bebidas, ou, mais recentemente, durante a pandemia, da substituição dos restaurantes pelas embalagens onde colocavam os alimentos de plástico para embalagens cartonadas, mas também na utilização de energias limpas, eólicas, a solar e por aí fora. E, finalmente, uma quarta e última grande razão, que também devemos dizê-la para sermos justos, é que todo este esforço tem sido, obviamente, acentuado, atenta à preocupação que hoje em dia os consumidores revelam quando escolhem um destino, um produto ou um serviço turístico, que o mesmo seja sustentável e, por isso mesmo, lhe deem a sua preferência e, naturalmente, o turismo teve que se adaptar a todas estas situações. Aliás, já existem empresas no turismo e algumas delas de grande dimensão, como, por exemplo, companhias aéreas e grandes cadeias hoteleiras, que já disponibilizam, a quando do ato de reserva, uma forma de calcular quem está a reservar, calcular a pegada ambiental que a sua viagem vai deixar. Para além disto, têm-se registado fortíssimos investimentos que já foram, que estão a ser e que vão continuar a ser feitos na atividade, por exemplo, para diminuir os gases com efeito de estufa. Veja-se o caso dos transportes, que é porventura o mais gritante e que, a esse propósito, ou ao propósito dos navios de cruzeiros, ainda aqui analisei no episódio da semana passada. É que há uma coisa que é muito importante, é que hoje em dia os consumidores estão muito atentos, estão muito bem informados e por isso vemos que, a miúdo, as empresas do turismo procuram sempre apresentar provas das suas atitudes perante a sustentabilidade, exatamente para se desviarem, para se distanciarem deste greenwashing. Claro está que temos que admitir que nem tudo é perfeito e que o caminho ainda é longo. Mas já está a ser percorrido. E no caso concreto do turismo, ele até está a ser percorrido em passo acelerado. A provar tudo isto está um recente estudo da Mabry Technologies, que se dedica à inteligência e à recolha de dados relacionados com o turismo, que faz a comparação da pegada de carbono pelos turistas que chegam em avião no ano de 2022, portanto já projeta os resultados turísticos deste ano nos 5 principais destinos da União Europeia, Portugal, Espanha, França, Itália e Grécia, com aquilo que se registou em 2019. E
tirando o caso da Grécia, mas esse é devido a um grande aumento de turistas que se prevê para este ano, a conclusão a que este estudo chega é que essa pegada vai diminuir em termos das emissões de carbono em todos estes países e, no caso de Portugal, vai diminuir cerca de 9%. Em síntese, o turismo, neste como em muitos outros aspectos, está a assumir a liderança da sustentabilidade, pela luta pela sua sobrevivência, mas também pela luta pela conservação dos seus ativos e, sobretudo, pela luta da preservação do nosso planeta. De Portugal, de Lisboa e do Porto no ranking do turismo de cruzeiros, convém desde logo esclarecer que este ranking é elaborado pela ICA, ou seja, pela Associação Internacional de Congressos e Convenções, e respeita ao ano passado, isto é, a 2021. E a maior diferença relativamente ao último top que esta entidade publicou, que foi em 2019, infelizmente em 2020 não houve por razões ligadas à pandemia, foi a introdução de uma nova ferramenta de avaliação que passou a ter em conta 3 novos aspectos e que vale a pena destacar. O primeiro é o esforço dos destinos em ganhar a licitação inicial, ou seja, o esforço que quem quer acolher um evento desta natureza faz após apresentar a sua candidatura. Um segundo aspecto tem a ver com a adaptabilidade e com o potencial digital e tecnológico para transformar eventos presenciais em eventos híbridos ou até mesmo em eventos virtuais, isto em caso de necessidade. E, finalmente, o terceiro aspecto tem a ver com a política Covid, que vai desde as taxas de vacinação que se verificam no local que vai acolher o evento, até a assistência que é dada a alguém que venha participar nele e que, por um qualquer acaso, fique infectado. Ora, estes aspectos adicionais só valorizam ainda mais os resultados que o nosso país alcançou e que não são demais sublinhar. A nível mundial, nós subimos do 10º para o 7º lugar. A nível europeu, do 7º para o 6º. Lisboa manteve um honroso e destacado 2º lugar em ambas as categorias. E o Porto subiu para 16º e para 14º lugar, respectivamente a nível mundial e a nível europeu, quando, por exemplo, em 2019 ocupava o 39º lugar a nível mundial. Posto isto, e respondendo diretamente à questão que me é colocada, eu sinceramente não considero estes resultados uma surpresa, até porque neste campo há sempre muito planeamento e não há espaço para o imprevisto, nem sequer para o improviso. O que há sim é, e quanto a mim é isto que se passou, uma confirmação, um enorme reconhecimento do trabalho, do esforço, do empenho, da dedicação posta neste aspecto por todos os agentes turísticos, nomeadamente o Estado, as entidades regionais e as próprias empresas do turismo. E este resultado é muito importante por 4 grandes pontos, quanto a mim. Em primeiro lugar, porque o turismo de cidade tem sido o mais lento a recuperar e dentro do turismo de cidade o de negócios ainda tem sido mais demorado, sobretudo quando é deste género, ou seja, de grandes eventos, de grandes convenções, porque elas implicam a reunião, o ajuntamento de muitas pessoas e, portanto, a impossibilidade de cumprir com o distanciamento social. Um segundo aspecto porque este resultado é importante é porque o tipo de consumidores que normalmente vêm a estes eventos tem um bom poder de compra. Um terceiro aspecto é porque há muitas mudanças a acontecer do lado da procura, dando origem a novos segmentos de procura, como seja, por exemplo, o leisure, que aqui a Espaços tem falado. Leisure quer dizer business mais leisure, ou seja, viagens de negócios combinadas com lazer, que se traduz naturalmente em estadas mais prolongadas, logo com maior consumo turístico, mas também com maior consumo não turístico. E, finalmente, a quarta razão porque estes resultados são muito importantes é porque este sempre foi um setor de muita prudência, onde não há qualquer margem de erro, sendo muito bom por isso, sendo excelente para nós estarmos no topo, porque assim é muito mais fácil virmos a ser preferidos ou, se quisermos, virmos a ser escolhidos para acolher estes eventos. Portanto, e em conclusão, quero deixar aqui um alerta para dizer que as cenas lamentáveis que tivemos no início da semana passada a oportunidade de assistir e que se passaram no aeroporto de Lisboa, não se podem voltar a repetir. E não se podem voltar a repetir porque o seu efeito pode ser devastador no turismo nacional em geral, mas muito em particular neste segmento da atividade turística. Voltamos a encontrar-nos para a semana. Até lá, saúde, paz. Lembre-se que ainda estamos em pandemia e não se esqueça que pode continuar a acompanhar aquilo que de mais importante acontece no turismo, subscrevendo gratuitamente qualquer um dos meus canais.